público em escala mundial passou a se informar mais por meio das redes sociais e plataformas de vídeo do que pelos veículos de comunicação tradicionais. Um estudo do Instituto Reuters para o estudo do jornalismo aponta que Facebook, YouTube e TikTok estão entre as principais fontes de informação no mundo. 54% dos entrevistados afirmaram ter utilizado redes sociais e plataformas de vídeo para acompanhar notícias. O percentual supera a televisão, com 52%, e os sites e aplicativos de jornais, com 51%. Entre jovens de 18 a 24 anos, mais da metade tem as redes sociais como principal fonte de informação. O levantamento também mostra que apenas 17% dos entrevistados pagam por informação online. A pesquisa aponta ainda a queda na confiança da mídia e o avanço do uso de inteligência artificial para a busca de notícias. Professor Marcelo Suano, eu quero ouvir você porque recentemente nós acompanhamos aquele julgamento lá no Supremo Tribunal Federal que diz respeito às plataformas, as chamadas Big Techs, responsabilizando-as pelo conteúdo publicado por terceiros, ou seja, pelos seus usuários. Ainda há um embate muito grande, muito sério em relação a isso, porque a tendência é de que esse julgamento termine com uma ampliação da censura de todos os brasileiros nas redes sociais, não? Esse é o objetivo, Daniel. É ampliar a censura e é uma afronta à liberdade de expressão. É uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Eles sempre falam que eles são defensores da democracia, mas para eles defender a democracia é acabar com o Estado Democrático de Direito. Para entender esse negócio, olha que coisa, eu vou trazer duas pesquisas, uma eu vi há quase 20 anos atrás, que dizia o seguinte: a quantidade de informações que tinha só no caderno, aquele caderno de vendas ou de aluguéis de um jornal brasileiro, só aquela quantidade de informações era maior do que a quantidade de informação que uma pessoa na Idade Média consumia durante sua vida inteira. Só num caderno de um dia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que uma outra pesquisa foi feita, isso eu li há 10 anos, 5, 6 anos atrás, qual era a maior invenção da história. E eles concluíram que a maior invenção da história foi o smartphone. Por qual razão? Porque ele conseguia juntar tudo aquilo que dizia respeito em tecnologia, seja de comunicação, seja em relação à busca pelas informações. Aí parte do princípio, você junta as duas coisas. Você tem uma tecnologia que é capaz de colocar a informação de uma vida inteira num clicar num clicar simples. Qual é a jogada deles em relação a essa questão? Eles não podem permitir que haja liberdade do cidadão para buscar informação. Por isso, todos os julgamentos que eles fazem vêm a reboque de tentar controlar o cidadão. Não à toa, eles são contrários também à possibilidade de que a informação se dissemine com outro avanço tecnológico, que é o Web3. O que é o Web3? Tecnologia suficiente para você ter liberdade e não ficar preso à concentração de informação em uma empresa ou uma entidade governamental. Essa é a razão pela qual eles querem concentrar e ainda estão criando até um órgão para fazer a fiscalização do que é certo e do que é errado. É apenas acabar com a liberdade de expressão e concentrar de todas as formas o poder de censura. É isso que eles desejam. Já vou ouvir o Marcelo Rocha Monteiro sobre esse assunto, só acrescentando um elemento aqui, porque Celso Amorim, o assessor especial de Lula, defende a regulação das Big Techs pelos estados, argumentando que é um direito legítimo derivado do voto popular. Ele enfatiza que o uso da tecnologia deve ser calcado na moral e na ética, apesar da resistência das empresas. Marcelo Rocha Monteiro. Amorim associa a resiliência cibernética, bonito, né? A soberania nacional do século XXI, destacando a necessidade de proteção de redes e sistemas para garantir autonomia decisória e confiança institucional. As declarações foram feitas durante a 23ª Conferência de Segurança Internacional do Forte, no Rio de Janeiro, onde ele ressaltou que o desenvolvimento tecnológico deve visar bens comuns, como a redução da pobreza e a proteção ambiental. Deixe-me só recuperar aqui essa palavra que parece uma poesia, não, Marcelo Rocha Monteiro? Resiliência cibernética. Já tinha ouvido falar? É bonito o discurso, né? Mas eu queria destacar nesse discurso uma expressão que eu achei bastante interessante. Ele falou em voto popular, né? O que esse pessoal quer é censura, isso não há dúvida, né? Você pode chamar isso de regulação, regulamentação, pode chamar do que quiser,
o que eles querem é censura, né? Agora, se o voto popular é importante, qualquer regulação das redes sociais, eu acho que deve haver o mínimo de regulamentação possível. Mas qualquer regulamentação que exista deve nascer do voto popular. O que é uma regulamentação nascida do voto popular? É uma regulamentação feita por lei aprovada pelo Congresso Nacional, Congresso que é formado por representantes eleitos pelo voto popular. Lei não é feita pelo Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal não é composto por pessoas eleitas pelo voto popular. Por isso ele não pode legislar. Mas a ânsia da censura é tão grande que é exatamente isso que a gente está vendo nesse episódio. Existe uma lei, uma boa lei, que é o Marco Civil da Internet, votada pelo Congresso Nacional e que o Supremo resolveu modificar, porque não gosta da lei, porque acha que essa lei não censura o suficiente as redes sociais. E é censura o que eles querem. Então, na marra, na mão grande, os juízes do Supremo, que são juízes, não são legisladores, não deveriam fazer leis, e sim aplicar as leis feitas pelo Congresso. Olham para essa lei feita pelo Congresso e dizem, não gostamos, porque a plataforma, a empresa, a Big Tech, só pode retirar um conteúdo se houver ordem judicial. Se alguém se sentir ofendido, vai a um juiz, se o juiz concordar com os argumentos, o juiz ordena ao Instagram, ao Facebook, ao Twitter, retire esse conteúdo porque ele é ofensivo. O Supremo não gosta disso, diz, isso é pouco. Então, mudam a lei na marra, dizendo, a empresa vai ter que retirar o conteúdo, independente de ordem judicial, toda vez que alguém achar que aquele conteúdo, por exemplo, é antidemocrático. Você critica um político do governo, o político entra em contato com a rede social e diz, isto aqui é antidemocrático. Esta crítica ao Alexandre de Moraes é um ataque à democracia. E aí a empresa vai ter que retirar, porque senão vai ser multada, vai ser punida. Isso não está na lei, isso foi inventado pelo Supremo, porque o que eles querem, repito, é censura. Danilo, diga. É exatamente o que o doutor Marcelo Rocha Monteiro disse, e eu alio isso ao fato de são dos mesmos criadores, né, de expressões como desordem informacional. Ou seja, você diz a verdade, mas se a sua verdade leva a uma conclusão errada, então não pode ser dita. São absurdos que foram cunhados aqui no nosso momento contemporâneo do judiciário brasileiro, mas o que realmente que eles querem é censura. O que o Celso Amorim vem dizer ratifica, por exemplo, pedidos da primeira-dama Janja ao presidente chinês, clamando para que eles venham para o Brasil e executem a sua expertise de regulação das redes sociais. Então, realmente a implementação da censura prévia contra esse avanço, que é um avanço hoje, cada cidadão é uma fonte de informações, e isso é bom. Isso é bom para a nossa democracia, isso é bom para o nosso Estado Democrático de Direito, mas que toda a esquerda e que o Lula não aceitam, porque trazem a verdade. Percebam, como que Janones vai conseguir ser o porta-voz e implementar uma narrativa da esquerda, né? Já tivemos um ato esses dias aí, ele é o porta-voz do PT para orientação, né, dos militantes do PT. Como é que ele vai implementar uma narrativa se uma simples nota da comunidade derruba tudo aquilo que ele construiu? Então, obviamente que eles estão atacando no cerne da questão, querendo sim implementar a censura prévia contra todos nós. Quer complementar, Guta? E esse modus operandi do Supremo para conseguir implementar essa agenda censória, a gente vê dos votos dos ministros, em especial o ministro Moraes, e quando o ministro Gilmar Mendes também se manifesta. Então, ao longo do julgamento do Eduardo Bolsonaro, o Moraes, em vários momentos, falava da atitude criminosa do Eduardo, e ele vinculava isso às postagens do Eduardo no X. Assim, com peso, que parecia que o Eduardo realmente estava acabando com a democracia e a soberania do país.
Agora, quando a gente está diante de casos de fatos sérios, quando a gente está diante de organizações criminosas com contornos de máfia, como bem disse o ministro André Mendonça, a gente vê manifestações mais suaves em relação ao que está acontecendo. Tanto que o voto do ministro Gilmar Mendes foi para suavizar as cautelares impostas ao Henrique Porcaro e ao Felipe, primo e pai do Daniel Porcaro. Então, vejam só os pesos que eles colocam para as questões pelas quais passa o país. Uma postagem em rede social parece uma hecatombe. Agora, quando você está diante de organizações criminosas, da maior fraude bancária e financeira pela qual já passou o nosso país, aí não, aí a gente tem que olhar, vamos ver com calma se os direitos e garantias fundamentais estão sendo resguardados. Agora, a garantia da liberdade de expressão, aí não, aí essa tem que ser relativizada. Pois é, inclusive a Advocacia Geral da União, da qual o Marcelo Rocha Monteiro falava também, né, Guta? Criou lá em 2023 um órgão chamado Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. É isso aí, para combate à desinformação. Certo, ainda seria combate da desinformação e não à desinformação. Mas é isso. Então, estamos aqui desde 2023, trazendo essa informação para a nossa audiência, lutando, trabalhando pela liberdade de expressão, né, Marcelo Suano, o tempo todo, todos os dias, o tempo todo. É isso que eles criaram aí, é o Ministério da Verdade. Olha, é interessante, você criou o Ministério da Verdade na AGU, você criou o Ministério da Censura, agora que eles criaram a Agência Nacional Reguladora da Proteção de Dados, que vai reunir as informações para decidir, afinal de contas, aquilo que pode ser ou não adequado. Ou seja, eles têm praticamente 2 ou 3 ministérios que são configurados como Ministério de Controle. E um foi criado lá dentro do STF. Você tem 3 ações que configurariam todos os ministérios que estados totalitários trabalham para controlar o povo. Qual é o objetivo deles? A censura prévia, como o deputado falou. Eles querem a censura prévia por uma razão muito simples. A novidade foi essa capacidade do povo produzir informação e consumir informação com capacidade, com condições de poder verificar se a informação que ele está adquirindo corresponde ou não. Aí o que ocorre? Suponhamos que alguém da esquerda pronuncie uma mentira, daqui a 1 hora o povo já sabe. E o povo pode simplesmente dar a nota, como o deputado falou, faz a sua... e cancela. O próprio povo diz, isto é mentira. É isso que eles não podem permitir. Por quê? Porque a esquerda ela trabalha com narrativas, trabalha com verossimilhança. Foi o que hoje à noite, como o deputado falou também, ele trabalha com verossimilhança. Ele não trabalha com a verdade, ele trabalha com a possibilidade de existir uma verdade lógica. Aí ele mente à vontade e faz aquilo que ele quer. Basicamente, são esses os elementos que eles estão apresentando. Isso aí que a AGU fez é nada mais, nada menos que um Ministério da Verdade.